Pessoal, então, só recapitulando, para fins de gravação. Direito comparado é o ramo do direito que ele analisa e compara diversos ordenamentos jurídicos. Então, ele compara o ordenamento jurídico brasileiro com o francês, com o americano, com o espanhol. Ele analisa quais são as leis, a Constituição, como é que funciona o judiciário em cada um desses sistemas jurídicos. E ele vai ver no que eles são parecidos e no que eles são diferentes, no que eles são distantes. Para que isso, aqui na parte da fonte do direito? Para encontrar soluções quando o meu sistema jurídico não funciona. Então, tem uma lacuna, tem um problema, tem um caso novo, tem uma situação nova no Brasil e não tem de onde tirar uma solução. Eu vou comparar com outros países, com o ordenamento jurídico de outros países e ver como é que eu posso encontrar uma solução para isso. É obrigatória? Não é obrigatória. Por que não? Porque o direito é fruto da autoridade do Estado. Se eu estou indo em um outro estado, é uma outra autoridade. Então, no máximo, isso é uma fonte auxiliar. É, no máximo, uma fonte auxiliar, tá bom? Não é fonte obrigatória. Tainá, esse é um exemplo. Então, por exemplo, o judiciário americano, ele funciona de uma forma diferente do judiciário brasileiro. Isso é um bom exemplo. Então, o judiciário dos Estados Unidos, ele funciona por meio de processos de indicação, promoção e tal. E no Brasil é concurso público. Isso seria um bom exemplo de diferença entre ordenamentos jurídicos. Perfeito, um bom exemplo. Tá bom? Tá. Essas fontes estão no mesmo patamar? Resposta: não. Elas não possuem a mesma hierarquia. De todas as fontes que eu citei para vocês, na nossa tradição, na romano-germânica, a fonte fundamental é a lei. Chama-se Império da Lei. Que é o que caracteriza o Estado de Direito. Então, todas as fontes de doutrina, jurisprudência, decisões, costumes, tudo, contratos, têm que obedecer à lei. E quando eu chego na lei, aqui está o ponto onde nós estávamos. As leis estão organizadas de forma piramidal. O que significa isso, gente? A lei em sentido amplo, tá? Que inclui tudo, todas as ordens gerais do Estado. Ou seja, estão organizadas de forma hierárquica, sendo algumas dessas normas superiores e outras inferiores. Claro isso? Gente, qual é a norma jurídica máxima em um ordenamento jurídico? Hein? Qual é a mais importante norma jurídica de um país? A Constituição. Perfeito, a Constituição. Todas as outras fontes do direito precisam respeitar a Constituição. Como é que eu chamo caso uma outra fonte, um contrato, viole a Constituição? Como é que eu chamo? Qual é a palavrinha que eu chamo para quando ocorre essa violação? Hein? Como é que eu chamo? Chamo de inconstitucionalidade.
Lá naquela aula que a gente fez ainda no BBB sobre validade, eficácia e fundamento, eu disse assim, olha, quando uma norma viola a Constituição, o que acontece com ela? Ela é uma norma inválida, ineficaz ou sem fundamento? Quando uma norma viola a Constituição, eu tenho qual das três situações? Invalidade, perfeito. Ela não é válida. Ok? Ela é inválida. Ok, gente. Tá. Isso aqui é a Constituição. O que é que tem abaixo da Constituição? O que é que vem abaixo dela? O que vem abaixo da Constituição? Hein? Puxa na memória, puxa na memória, puxa na memória. A gente viu lá em Kelsen isso, gente. Olha só. Não, são as leis, que podem ser federais, estaduais ou municipais. São as leis, quaisquer que elas sejam, tá bom? Lei em sentido estrito, lembra que eu falei isso? São aquelas que levam o nome lei. É lei número tal. Lei em sentido estrito é a lei que leva o nome de lei. Lei tal, lei número tal, Código Penal e tal. Não, aí vem o ponto, não existe. Só que existem outras fontes que nós usamos abaixo da lei. Por exemplo, o costume. O costume pode violar a lei? Lei em sentido estrito aqui. Deixa eu beber água, gente. Pode falar, eu preciso pegar água aqui. E aí, gente? Lembra da pirâmide? Tem que levar a pirâmide de Kelsen. Constituição, leis e as outras fontes. Então, a resposta é a seguinte, gente. Abaixo da Constituição estão as leis em sentido estrito. As outras fontes estão abaixo da lei. Sob pena de serem, aí aqui a gente chamou de inconstitucionalidade, né? Palavrinha inconstitucionalidade. Sob pena de se tratar. Como é que eu chamo quando viola a lei? Alguém sabe? Alguém sabe? Quando eu violo a lei. Não, exatamente. Sandra vai falar? Inválida do professor. Ela também é inválida, só que tem uma outra palavrinha mais específica, porque a invalidade é quando ela viola um critério. Ela viola um critério, ela é inválida, tá certo? Ela é inválida, mas a gente chama de ilegalidade. A ilegalidade é quando eu violo uma lei. Nesse caso, também a norma é inválida. Tá bom? Ilegalidade é quando eu violo uma lei, nesse caso ela também é inválida. Aí volta para aquela aula que a gente viu sobre validade. Gente, validade eu tenho que observar as normas que estão acima de mim. Então, por exemplo, o prefeito pode, por uma portaria, criar um crime? Não, porque isso não é atribuição dele, isso é atribuição da lei, do Código Penal. Deixa eu pegar um exemplo melhor. Tá aqui, pronto. Não, se bem que isso também seria inconstitucionalidade, mas também é ilegalidade. Isso aqui também é um exemplo de ilegalidade, tá bom? Um policial pode querer entrar na sua casa 11 da noite contra a sua vontade?
Não, não pode. Nesse caso aqui, é tanto uma inconstitucionalidade quanto uma ilegalidade. São as duas coisas, tá? Nesse caso, porque a Constituição também prevê isso, é um direito fundamental seu. Mas, assim, bora só afastar a Constituição por um pouquinho, e, assim, é uma ilegalidade, porque o Código de Processo Penal não aceita isso. Estão entendendo? É um ato inválido? É um ato inválido. Ficou claro agora ou não? Sim? Ou não? Beleza. Gente, aqui a gente acaba a unidade de fontes do direito, tá bom? Vou postar esse material agora, daqui a pouquinho à tarde. Bora, ainda dá tempo, então bora fazer o exercício lá e ver se a Sandra tem razão. E aí eu redistribuo a pontuação. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Aqui. Exumação de cadáver? Para ser sincero, eu não sei te dizer, Tainá. Não sei qual é o procedimento para isso. Em geral, existem normas jurídicas, mas eu não sei se precisa ir exatamente no judiciário, tá bom? Tem que ver a legislação específica. Eu não conheço a legislação específica disso. O que existe, talvez seja o que esteja pensando, é vilipêndio a cadáver. Vilipêndio a cadáver é crime, sim. Então, você mexer no morto sem justificativa é crime. Tá, bora lá. Primeira questão. Estão lendo aí? Eu projetei, né? Uhum. Suponha que tenha sido criada uma lei no estado do Pará que responsabiliza quem critica o chefe do executivo e que essa lei contraria a liberdade de expressão, previsto na Constituição, tá bom? Gente, considerando isso, é correto afirmar que, se essa lei for regularmente aprovada pelo Poder Legislativo, podemos afirmar que ela é válida, no entanto, por desrespeitar a Constituição, será ineficaz. Uma lei pode violar a norma que está acima dela? Sim ou não? Não. Isso é um problema de eficácia ou de validade? Validade. Validade. Então, essa lei é inválida. Verdadeiro ou falso? Então, falso. Tá Falso. bom? Ok. Dúvida nessa? Não? Não. Ok. Uma nova lei de trânsito foi aprovada, exigindo que toda bicicleta tenha placa de identificação. Não obstante tenha sido regularmente aprovada, a população não cumpre essa norma. É correto afirmar que essa lei é inválida, porém eficaz. Quando a população não cumpre, isso é um problema de validade ou de eficácia? Eficácia. Então, essa lei é inválida ou ineficaz? Ineficaz, tá bom? Então, a resposta é falso, tá bom? Essa lei é válida, porém ineficaz. Claro essa segunda afirmativa? Sim? Ok. Gente, o Código de Defesa do Consumidor é uma lei de abrangência nacional que traz regras de proteção ao consumidor. Considerando isso, é correto afirmar que essa é uma norma jurídica de direito interno. Lembra de classificação? Direito externo, direito interno. Essa é uma norma de que tipo? Externo ou interno? Interno. Interno. Então, a resposta é verdadeira. Certo? Até aqui?
Sim? Certo. Bora lá. Não, só na próxima semana, Tainá. Essa semana não tem ainda. É possível que a sociedade crie normas jurídicas as quais, embora não precisem passar pela aprovação do Estado, não podem violar as normas jurídicas estatais. É um exemplo de norma jurídica não estatal um contrato de aluguel. Lembra que a gente viu isso, norma estatal e norma não estatal? Sim. Isso daí é verdade. Esse contrato, o contrato de aluguel, é uma norma estatal ou não estatal? Ela foi feita pelo Estado ou não foi feita pelo Estado? Não Não estatal. estatal. Não estatal. Então, resposta verdadeiro ou falso? Verdadeiro, né? Dúvida até aqui? Não. Beleza. Quinta questão. Todos os fatos sociais juridicamente relevantes foram tratados pelo ordenamento jurídico, de forma que uma situação social não prevista é sempre juridicamente irrelevante. Certo ou errado, gente? Existem situações relevantes não previstas na lei? Professor, essa daí que é a minha questão. É uma das minhas questões que eu fiquei assim, Diga. porque lá na aula está dizendo que toda situação que não é prevista em lei é considerada irrelevante. Só que aí, logo no parágrafo segundo, diz o seguinte: só que isso encontra um problema. Qual é o problema? Lacunas. O que é lacunas? É uma exceção a essa primeira situação. Como regra, toda situação deveria ser tratada. Só que existem situações excepcionais que elas são relevantes e não são tratadas. O nome disso, Sandra, é lacuna. Então, olha só. Por isso que tem que tomar cuidado com o deveria ser e o que de fato é. Deveria ser assim, realmente. Só que por isso que eu coloquei até aqui, ó. Foram tratadas. Não, não foram. Tem situações raras, mas que ocorrem, que são relevantes e que não foram tratadas. É para isso, por exemplo, que existe tanto direito comparado ou analogia. Analogia, não precisa nem de direito comparado, eu analisei do Brasil. Essa situação não foi tratada. Deixa eu ver uma outra lei que regulamente isso. Tá bom? Então, essa é falsa por quê? Porque existem situações excepcionais que admitem isso, que é o caso das lacunas. Tá bom? Aqui o erro estava no sempre. E no todos, né? Todos e sempre. Então, assim, deveria ser assim, mas na prática não foram tratadas todas as situações. Ficou claro, Sandra? Ficou, mas eu errei. Acontece. Calma. Bora lá. Duas leis estão em conflito. Sexta. A Lei X prevê que, durante a pandemia, todas as atividades comerciais de venda de produtos deverão ser suspensas. A Lei Y, por outro lado, afirma que está autorizado, inclusive em tempo de pandemia, as atividades de comercialização de produtos hospitalares. Como a Lei X é mais abrangente, é ela que deve ser aplicada, mesmo a locais de venda de produtos hospitalares. Certo ou errado? Errado. Isso, está errado. Por quê? Entre a lei Porque a geral e a gente lei específica, eu aplico qual das duas, Sandra? é específico. Isso mesmo, a específica, tá bom? Então está falso. Uhum. Tudo bem até aqui, gente? Sim? Sim. Sétima questão. O cidadão A sempre teve o hábito de pagar suas dívidas 5 dias antes do vencimento. Um dia, no entanto, por equívoco, pagou o aluguel apenas no dia do vencimento. O proprietário do imóvel agora quer lhe cobrar uma multa por considerar que aquele costume foi descumprido. É correto afirmar que o proprietário não faz jus? É correto afirmar que, dois pontos. O proprietário não faz jus à multa, pois não havia um costume no sentido jurídico.
Certo ou errado, gente? Certo. Certo. Costume jurídico, lembra, e tem que ser um ato generalizado, ou seja, todo mundo tem que fazer aquilo, não é só aquela pessoa. Tá bom? Dúvida nessa? Não? Bora lá. Para ser jurídica, uma norma sempre precisará, caso seja descumprida, gerar uma sanção ao autor e, igualmente, a invalidação do ato praticado. Essa também é da classificação das normas. Toda norma jurídica gera esses dois efeitos? Obrigatoriamente? Professor, o senhor está na 8ª? Estou na 8ª. É porque falhou minha internet. É aí que está a minha dúvida. A resposta, Sandra, é não. Se tu for lá para aquela aula de classificação das normas, esses dois efeitos estão presentes, mas nem toda norma tem os dois efeitos. Algumas têm os dois. Oi? Não entendi. Algumas têm os dois, alguma gera só a sanção e algumas gera só a invalidação. Então, depende do tipo de norma. Por isso que é uma classificação. Algumas têm as duas, algumas têm só uma, algumas têm só a outra, algumas, muito raramente, não tem nenhuma. Muito raramente. Mas nem toda norma tem os dois efeitos. Ficou claro? Está naquela aula de classificação das normas. Se for lá, tem lá os 4 tipos de norma, que geram os dois efeitos. Oi, fala. Tá claro, é porque eu me confundi também, né? Tá bom. Calma, acontece, Sandra. Agora lá. 9ª questão. O Código Civil prevê que, como regra, caso o falecido não faça testamento, todos os seus bens serão destinados aos seus familiares. Caso contrário, ele pode estipular outros herdeiros. É correto afirmar que essa é uma norma de ordem pública, porque existe para resolver problemas com a transmissão da herança. E aí, gente? É de ordem pública ou de ordem privada? É privada, professor. É de ordem privada. Perfeito, é de ordem privada. 10ª questão. O costume jurídico é o mesmo que um hábito, uma prática social generalizada, ocorrendo com frequência. O costume se torna uma norma jurídica plenamente válida no Brasil. Gente, o costume jurídico é o mesmo que um hábito. Na primeira aula que eu falei sobre costume, que eu acho que foi sobre a diferença entre normas legais e normas estatais e não estatais, ele disse o seguinte, gente, costume jurídico, o que caracteriza ele é ser obrigatório. Por isso que ele não é o mesmo que um hábito. Ele não é o mesmo que um hábito. Então, o hábito é aquilo que a pessoa pratica. O costume é aquilo que as pessoas praticam e ela entende como ser obrigatória, que é o exemplo do cheque pré-datado. Tá bom? Foi na aula sobre classificação das fontes que a gente viu isso. Tá bom? O costume não é o mesmo que o hábito, porque o costume precisa ser obrigatório. Tudo bem até aqui? Sim?